Boa tarde, pessoal. Mais um Sabor em Foco. Cássio Prados aqui falando e hoje o programa tá cultural. Nosso convidado especialista, ele tem uma bagagem muito interessante culturalmente. Ele tem um prêmio, olha só que interessante, pessoal. Troféu de São Paulo da gastronomia. E esse tema aqui é muito interessante, tenho certeza que vocês vão gostar bastante, que teve uma relação com boteco, botequim, bodega e, claro, vamos conhecer esse chefe especialista, extremamente conhecedor da teoria da gastronomia. A gente vai falar de cozinha brasileira e, claro, vamos finalizar com uma receita incrível que eu tenho certeza que você pode fazer até no Natal, tá bom? Vamos chamar aqui chefe Emanuel Roxo, tudo bem? Como é que você tá, Manuel? Tranquilo? Prazer. Seja bem-vindo ao Sabor em Foco. Gratidão. Tá bom? Fique aqui no... Queria conhecer um pouquinho aí do seu trabalho. Fale um pouquinho de você. Quanto tempo você está na gastronomia? Bom, meu nome é Manuel Dias. Bom, eu sou também um aluno desse chefe aqui, do Cássio aqui. Eu tive professores incríveis. Bom, eu tô no ramo da gastronomia já quase perto de uns 10 anos, mas eu comecei a estudar de uns 6, 7 anos pra cá, onde mais que eu comecei a me aprofundar, eu peguei esse amor, essa paixão pela gastronomia, pelo estudo em si, né? E como o Cássio pegou, reiterou aqui, eu fui vencedor junto com a minha equipe, né? A gente ganhou com o melhor TCC de São Paulo, a gente concorreu com faculdades como Mackenzie, FMU, AMI Morumbi, que foi legal. O 26º prêmio São Paulo Capital Mundial da Gastronomia, muito que é um prêmio que abrange os melhores TCC, quer ver, na nossa ocasião ganhou como melhor restaurante o Evai, teve várias premiações. E a gente fez uma pesquisa sobre comida de boteco, o que a gente achou que ia ser muito vago, e falou, pô, mas comida de boteco? E a gente, assim, eu, como você, somos da cozinha moderna, cozinha contemporânea, a gente traz essa nuance, também essas nuances de fusion food, mas a gente trouxe a comida de boteco numa versão antes nunca vista. Entendeu? A gente, além da pesquisa, a gente trouxe gastronomia molecular, trouxemos muitos elementos aí. Muito legal. Pessoal, hoje o Manuel está aqui como convidado especialista e ele vai usar bastante nomenclatura técnica. A gente até conversou, falei, usa bastante nomenclatura técnica que eu vou dar uma traduzida, vamos dizer, para vocês, para ficar fácil. Então, eu acho que a gente vai brincar aqui de um dicionário gastronômico e vocês aí de casa vão entender um pouquinho da linguagem gastronômica. Eu sei que quem tá aí gosta de cozinha, gosta de gastronomia, tem paixão, tudo isso vai ajudar bastante aí, vocês vão entender um pouquinho mais o universo aqui de cozinheiros profissionais. Não é isso, Manuel? Isso. Me fala um pouquinho, você teve uma, digamos assim, uma busca por boteco, bodega e botequim, né? Explica pro pessoal de casa qual a diferença desses três. Bom, então, vamos começar lá atrás, na origem do bar. Bar é uma palavra que vem de barra, uma palavra que surgiu na Inglaterra, século XV para XVI, mas há uma briga da onde que surgiu o primeiro bar no mundo. Tá entre Portugal e tá entre Inglaterra. Bar, na verdade, então, foi numa taberna na França, após essas brigas, e aí pessoas que vinham estudar da América do Norte, Estados Unidos, iam estudar na França, que na época a Europa era referência em estudo. Sim. Eles frequentavam algumas tabernas, alguns bares que não tinham esse nome, era chamado de bodegas. Bodegas eram lugares onde que se comiam, o início da palavra de restaurante, de restaurar, onde se comiam, se hospedavam, e também lá se bebia, só que não podia ficar muito. Então bodega também se vendia coisa para os produtores locais. E a palavra bar foi uma palavra que se abreviava de uma barra, que ficava nos pés do balcão, onde as pessoas que bebiam apoiavam os pés. Então esses jovens que vieram da América do Norte estudar na Europa, levaram aquela referência de bar para o país natal deles e abreviaram esse bar que vem de barra. Entendeu? Que na verdade é uma nomenclatura inglesa. Só que eu, assim, pela pesquisa que eu fiz, acho que os primeiros bares, na época medieval, tabernas, vieram de Portugal. Então, botequinho, que a gente conhece como aquele boteco, aquele que a gente chama de pé sujo, para você tomar uma cerveja, comer um petisco, é o mesmo que boteco, só que boteco é um pouco maior. E a bodega é algum lugar
onde você come e onde que você se hospeda. E tem a Botica, que antigamente era uma farmácia, que se deu origem aos nossos links, os Rabo de Galo, exato, mas era uma farmácia. Então a gente viaja por todos esses lugares no nosso legal, TCC. Muito legal. E a cozinha brasileira, ela cresce bastante, né? E a gente sabe que tem muitas histórias também, né, Manuel? Quais os ingredientes que há 15, 20 anos atrás, a gente pode falar 15, 20 anos atrás, porque realmente a gastronomia ela vem de uma evolução e que hoje está criando um diferencial, está criando vamos dizer, vulgarmente, uma denominação de origem controlada, que a gente sabe que não existe, mas quem sabe mais para frente a gente consegue deter isso. Então, há muito tempo atrás, quem mandava na gastronomia brasileira era a cozinha francesa. Para você ser um bom chefe, você tinha que ter embasamento da cozinha francesa. Sim. Ou trabalhar com um chefe francês que vinha chefiar um hotel, etc. As coisas mudaram, década de 90 para cá. Vários chefes aí, entendeu, conseguiram mudar. Um deles foi você, que trouxe essa questão da cozinha moderna, de desmitificar o que era feito antigamente, dessa questão de mitos. O que eu posso dizer que, igual você falou sobre produtos, hoje eu posso dizer, eu tive agora recentemente na Serra da Mantiqueira, que eu fui trabalhar, azeite. Hoje os melhores azeites do mundo estão no Brasil, na Serra da Mantiqueira, entendeu? Existem algumas marcas que são premiadíssimas. Sim. Azeites, vinho, nós temos, teve um vinho nosso, eu não lembro que ano, acho que foi ano retrasado, ganhou uma competição às cegas, na Espanha, com o melhor vinho do mundo. Então temos vinho, temos boas uvas, boas vinícolas, bons azeites, temos hoje um dos melhores gados, tanto o gado Nelore que a gente exporta, mas o gado Angus. As trufas, você falou, porque assim, a gente sempre exportava, pegava, importava, vinha tudo da Itália, a Bianca, a Nero, hoje no Rio Grande do Sul. E até em Minas, em alguns lugares mais frios, lá na Serra da Mantiqueira, eles já estão começando a introduzir essas trufas, que nada mais é que um fungo que nasce embaixo das árvores, tudo. Mas tem muito insumo bom. E a gastronomia aqui brasileira cresceu muito, através desses chefes, desse restaurante, que eles foram, estudaram, trouxeram técnicas. E o nosso Brasil é um país riquíssimo em ingrediente, insumo. A gente tem muito insumo, que não deve para nenhum país. Só que a gente usa técnicas de outros países e hoje a nossa culinária é riquíssima. O mundo inteiro ama, e tanto que hoje, você pode ver que hoje a gente tem na lista dos melhores restaurantes do mundo, temos 7 restaurantes. Tem bastante, realmente o Brasil tá crescendo, né? Os queijos também, Os queijos agora virou patrimônio material cultural da humanidade. Sim. Lá de Minas Gerais, o modo de fazer. Eu estive lá, eu fui ver como era a produção de queijo, produção de cachaça, de vinho, groselha. E aí a gente conseguiu ter, já estava na Unesco há 2 anos e o Brasil conseguiu ter esse título agora. Ah, maravilha. E assim, com relação à evolução gastronômica para uma formação inicial, vamos dizer assim. A gente sabe que nas escolas, né, desde de pequenininho, maternal, fundamental, aquela coisa toda, não tem essa inserção gastronômica ainda, né? Sim. Você acha que é importante isso nas escolas? Super. Que tipo de diferencial que vai ter uma escola que crie esse projeto? O que você acha com relação a esse tipo de conscientização? Se for falar de Brasil, falar sobre gastronomia é algo que é caro, é preciso muito investimento, só que ao mesmo tempo a nossa culinária, porque assim, existe uma diferença entre gastronomia e culinária. Gastronomia é o que estuda a culinária, vamos dizer assim. Se eu pudesse citar, tipo assim, tudo que é culinária é o que vem das mães, das avós da gente, e nós como os gastrônomos, nós estudamos a gastronomia, que é um modo de você estudar, entendeu? Um insumo. Eu costumo dizer, só dando um gancho, costumo dizer que culinária e gastronomia tem uma diferença. A culinária é aquela receita pontual que você vai fazer para 6 pessoas, né? Essas 6 pessoas vão desfrutar da sua receita, só que de repente essa receita tem que ser transformada para 800 pessoas. Aí já não é mais culinária, né, mano? Aí já entra a gastronomia do estudo. Que aí precisa de plano de ataque, fator de correção, aí entra uma série de características que a culinária se perde, né? Sobre o ensino nas escolas, eu acho válido, porque eu creio, para mim,
que todo mundo deveria saber cozinhar, porque isso é necessidade. Desde que a gente nasce até o dia que a gente morrer, a gente se alimenta. A gente nunca vai deixar de se alimentar. Então, a gente come todos os dias. Seja em casa, seja em restaurante, seja onde for, mas come todos os dias. Então, eu acho que todas as crianças... Eu comecei a cozinhar desde criança. E assim, várias outras pessoas aí. Mas eu creio que deveria, pelo menos, ter uma pequena imersão, uma primeira introdução para que aprendesse a fazer o básico, o arroz, feijão, a comida do dia a dia, aquela comida, né, que eu falo que é a comida da sobrevivência, a comida que você precisa saber, entendeu? Na ausência dos pais, enfim. Eu conheço pessoas até hoje que não sabem cozinhar. E o que levou hoje o Brasil a alçar o nível foi os programas de culinária, os programas gastronômicos que elevaram a vontade do povo querer aprender, né? A pandemia também, ela meio que potencializou isso. Muita gente. Mas eu acho muito válido. Eu acho que a gente deveria investir nisso sim, entendeu? Até para futuramente virar uma profissão, mas como em primeiro plano, como necessidade, como educação, porque existe muita disciplina dentro da gastronomia. Sim, com certeza. Parece que não, mas existe muita disciplina. E com relação ao que você vê por aí, com relação à manipulação de alimento? Porque a gente sabe que quando a gente está para esse lado aqui, a gente tem uma responsabilidade muito grande em manipulação de alimento, estrutura de refrigeração, enfim. O que você acha que hoje, do que você está na área, do que a gente tem vivenciado, se está numa evolução positiva ou você acha que está regredindo? O que você acha com relação que pareça, o povo às vezes, porque eu estudei muito tecnologia de alimento, eu fiz muita coisa de decorar o RDC, vigilância sanitária, Anvisa, essas coisas tudo. A nossa vigilância sanitária é a mais... exigente do mundo. É a melhor do mundo. Pelo incrível que pareça, é a melhor do mundo. Se você vai em alguns países europeus, as pessoas falam, pô, não tem toda essa exigência. São coisas que você às vezes fica besta. Desde higiene, refrigeração, igual o chefe falou, modo de você se portar na cozinha, roupa, calçado, a roupa, entendeu? A gente evoluiu muito. De 20, 30 anos pra cá, evoluímos muito. Porém, a gente fala sobre evolução de vigilância sanitária nos locais que são... mais conhecidos. Existem muitos locais ainda anônimos que são bem precários de higiene. Muito ainda a questão de proteína fora do lugar, pessoas que desligam a geladeira à noite, questão de manipulação lá de alimentos, tanto que é uma coisa curiosa, para quem não sabe, todo restaurante bom que se preze, ele tem que ter uma prova, né? Prova que chama, tipo, vamos supor, hoje eu vou fazer 10 pratos, tem que fazer 10 amostras que vai para o laboratório numa eventual ocasião se alguém passar mal. Intoxicação, né? Para testar que foi ou não do restaurante, né? E tá aí uma coisa, a maior causa de intoxicação alimentar não é nem pelo insumo em si, mas é pela manipulação. Sim, com certeza. Pela manipulação, pelas mãos das pessoas, coliformes fecais, entre outras coisas. Por isso que hoje em dia o restaurante tem que ter uma cuba na entrada, ele tem que ter higienização. Você trabalha em hotel, não tem agora, daqui 2 horas vamos parar, aí toca o alarme, vai lavar a mão. É verdade. A gente costuma dizer que é POP, né? Procedimento de operação padrão. Que isso é importante mesmo em quem trabalha com cozinha profissional. E a mão de obra? Como que você acha que ela está evoluindo na cozinha profissional? Tem bons profissionais? Precisa de reciclagem? Então, o que você acha? No meu ver, importante? No meu ver, o que acontece? A cozinha, até teve uma pauta um tempo aí da PEC da 6x1 aí, é muito tempo de trabalho para pouco tempo que a pessoa pode ficar e se dedicar aos estudos. Então você vê aquela pessoa que cozinha muito, que passou anos na cozinha, trabalha de domingo a domingo, 12 horas por dia, como a pessoa vai se dedicar e de repente fazer uma reciclagem. Mas o que seria obrigação do patrão em si do restaurante? Fazer, porque se o funcionário trabalhar feliz, o restaurante faz comida boa. A referência é outra, né? A referência é outra. Com certeza. Entendeu? Deu uma estagnada há muito tempo a questão de estudo, porque existe uma briga de quem estudou, de quem não estudou, de quem está há muito tempo, de quem cozinha. O estudo aí vai te trazer teoria, técnicas e tal. Porém, a primeira coisa é você ter mão, você saber, você saber como cozinhar, você saber cozinhar. Teoria é importante, né? Sim, e muito. Prática, então, pessoal, nem se fala, hein, Manuel? Nem se fala, você tem que ter. Pessoal, próximo bloco, vamos para a prática. Tem uma receita aqui incrível, quem sabe você vai fazer até nesse Natal. Beijo.
Bom dia, pessoal! Eu sou a Gisele Pires, personal trainer, e estou aqui para te convidar para o Movimente-se Mais. É de segunda a sexta, às 8 horas da manhã. Vamos juntos fazer exercícios físicos fáceis, acessíveis, para você fazer no conforto da sua casa. São treinos rápidos, super legais, que vão transformar o seu dia. Não perca, é aqui na Vivax. Te espero! Fala pessoal, Elias Jó, estou passando para te convidar para assistir o meu programa Revisitando, todos os sábados às 15 horas na Vivax TV. E nesse programa eu tenho um encontro com grandes nomes da música, revelando histórias inspiradoras e o processo criativo por trás das canções. É muito bacana, não perca, todos os sábados às 15 horas, Revisitando, comigo, Elias Jó. Eu tenho um convite mega especial para você. Todos os sábados às 22 horas, aqui na Vivax TV, o programa Backstage com Edras Graff. Os bastidores de tudo que rola e tudo que acontece nos melhores eventos aqui da cidade de São Paulo. Então, acompanhe com a gente todos os sábados às 22 horas, aqui na Vivax TV. Voltamos, pessoal, e agora o bloco mais querido do programa, que é o Help Chef. Você faz suas perguntas e eu respondo aqui de bate-pronto. Vamos lá? Carla Mendes, de Campinas. Qual é o truque para fazer um omelete perfeito, sem que ele fique ressecado? Ó, Carla, agradeço aí pela pergunta. Primeira coisa, omelete, né? O que é um omelete? Existem vários tipos de omelete. O conceito é entender o processo. Eu vou lidar com o ovo. O ovo tem uma diferença. Se eu abro o ovo, aí eu tenho lá clara e gema. A clara, ela é responsável pela viscosidade. A gema é uma estrutura de coagulação, né? Que aí a clara ela tem a albumina e a gema ela tem a lecitina. Então, pensa comigo. Para não ressecar, eu preciso de hidratação. E o que hidrata o ovo é gordura, nesse caso. Então é muito importante, quando você for fazer um omelete, ter um pouco de conceito de gordura, tá? E um pouco também de uma hidratação forçada. Ou eu posso colocar um pouquinho de creme de leite, ou eu posso colocar um pouquinho de manteiga, e essa gordura vai trazer esse momento aí hidratado, que claro, não vai deixar que seu ovo fique seco, né? E lembrando que em alta temperatura, às vezes a clara, ela vai primeiro que a gema. Então é melhor sempre fogo entre baixo e médio para você ter um resultado perfeito e o ovo mostrar para você que ele está entrando em processo de reação química, que a gente sabe que a vida com ovo é reação química, e aí você tem um ovo extremamente hidratadinho, gostoso e claro que faz muito bem o ovo e não deixa realmente de se alimentar com o ovo. João Paulo Ferreira, de Goiânia. Beijão, Goiânia! Como faço para deixar um molho de tomate caseiro mais encorpado e saboroso? Vamos lá. Molho de tomate, primeira coisa, se eu não me engano, eu falei no Help Chef, que é importante que ele esteja bem maduro, tá? Se você for fazer artesanalmente, tem que estar bem maduro, porque se tiver meio que verde, a acidez da semente vai criar um descompasso aí, você vai ter que equilibrar bastante esse molho. Já pensando que ele já não está tão ácido, o que é encorpar? Você quer engrossar? Você quer trazer um elemento mais resistente? Porque quando eu trabalho com tomate, eu tenho que entender que o tempo todo ele é o quê? Ele é úmido, né? Então, se eu levar um molho de tomate para o forno,
ele vai secar, ele se perde, né? Então, tem que pensar, se eu for trazer um processo, vamos dizer, mais espesso para esse molho de tomate, eu recomendo você acrescentar molho branco, porque aí você traz uma segurança para o tomate e, claro, você tem uma derivação, que tomate, molho ao sugo mais molho branco, você tem um molho rosé. E aí você consegue gratinar, você consegue levar ele para um salteado, para uma frigideira, mas só o molho de tomate em si, encorpado, aí você tem que pensar de que característica que você quer esse encorpado, entendeu? Porque somente ele não tem como encorpar, porque realmente o tomate é água, é essa a estrutura. E aí depende da finalização e a finalidade que eu tiver que cozinhar, tá bom? Sofia Costa, de Curitiba, Paraná. Beijão, Paraná! Quais são as melhores dicas para evitar que o arroz queime ou passe do ponto? Primeira coisa, vamos lá, arroz é uma coisa que é complicada porque ele tem o calor residual, ou seja, ele continua cozinhando. Se eu desligo a panela e deixo ele lá, ele vai continuar cozinhando. Então tem que pensar nisso, é um equilíbrio perfeito de tempo e temperatura. Primeira coisa, nunca se lava o arroz, tá? Exceto um arroz japonês, que aí ele precisa mesmo daquela estrutura de amido. Porque se você lava o arroz, você está tirando pelo menos 70% do selênio. E selênio é extremamente importante para a nossa saúde, tá? Então aqui, para não queimar, a ideia é fogo baixo para médio e começar a perceber os sinais que o arroz vai dar. Primeiro, de hidratação exagerada, não chega a ser exagerado, que eu digo é quando você coloca inicialmente a água, que ele fica todo coberto. Esse é um sinal. Depois ele vai secando. Nessa que ele vai secando, você tem que se preocupar, porque ele já absorveu a água, ele já cozinhou, e nessa que ele vai secando, você tem que ver o ponto dele, porque às vezes você coloca a água em excesso, e aí ele absorve demais, e aí ele já vai entrando em processo de muita liberação de amido, e aí ele perde o ponto dele e fica horrível. E toda vez que você for fazer arroz, tem uma linguagem universal aí, né, entre hidratação e o arroz. Siga essa linguagem, ou é 2:1, ou é 3:1, isso fica diferenciado de qualquer tipo de arroz. E aí você não vai ter dificuldade nenhuma. E na hora que ele está secando por completo, desliga o fogo e tampa. E aí você desliga o fogo, e aí deixa esse calor residual entrar em processo de cozimento, e aí você não vai ter dificuldade nenhuma. E cuidado com a internet, que está cheio de receita maluca aí, que com certeza no final você não deve ter provado a receita, que dá muita complicação. Mas não vai ter dificuldade se você perceber os sinais do arroz, entre fogo baixo e médio, que com certeza você vai cozinhar um arroz aí delicioso, tá bom? Fernanda Ribeiro, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ô, Minas Gerais, hein? Dá para fazer pão caseiro sem sovar? E quais os segredos? Ó, Fernanda, primeira coisa, pão já é uma coisa mais delicada. É uma reação química. Vou trabalhar com fermento, seja químico, seja natural, enfim, artesanal, levain, né, que a gente conhece. Mas eu preciso dessa sova, que é muito importante para quê? Para empregar o ar nessa estrutura. Então, sovar é muito importante para um pão, tá? Claro, a gente sabe que tem alguns pães que a sova ela cria um diferencial mínimo, mas é sempre importante essa sova, né? E a dica que eu dou para você, se você for fazer um pão, pensa que o fermento é o grande protagonista, né? E o fermento ele tem que ser trabalhado com muito carinho. Então você precisa adoçar ele, ou seja, açúcar, nunca sal. Se você colocar sal no fermento, você mata ele na hora, tá? E pensar, de fato, com os elementos líquidos e os elementos secos. Eles devem ter ordem para serem acrescidos, né? Primeiro os líquidos e depois os secos, que aí fica muito mais fácil. E geralmente o sal ele é incorporado na farinha, porque a farinha tem uma estrutura diferente que não vai romper todo o crescimento do fermento. E claro, existem milhões de tipos de pães e vários tipos de técnica. Mas o segredo da sova é extremamente importante. Hoje você faz pão em batedeira, hoje você faz pão em maceira, enfim, hoje tem vários artifícios. Mas a sova ainda artesanal, na mãozinha lá, criando carinho, energia, é muito importante para o seu pão, tá bom? Mais um Help Chef para vocês e fica ligado que em breve mais Help Chef. Beijão!
Doctor, fiquei sabendo que tem um bate-papo gostoso sobre relacionamentos, novas formas de amar. Sabe onde é tudo isso, Doctor? Na Vivax TV, né? Às 22 horas. Esse bate-papo tá dando o que falar. Não percam, pessoal, o programa Vertentes do Amor. Todo domingo, às 22 horas. Na Vivax TV. Alô, amigos da Vivax TV, eu sou o Cleber Serafim e estou aqui para te convidar a acompanhar o Devoção Sertaneja. Venha celebrar conosco a verdadeira música sertaneja com vários artistas consagrados, outros iniciandos, mas sempre prestigiando a nossa música raiz. Fique ligado na Vivax TV porque tem Devoção Sertaneja. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Josi Awas e venho fazer um convite especial, hein? Todas as segundas, às 14 horas, aqui na Rede Vivax TV, eu apresento um programa cheio de coisas bacanas, hein? Gastronomia e convidados incríveis. Então, aguardo vocês, hein? E o programa Sabor em Foco está de volta e agora eu tô com o chefe Manuel aqui e ele vai fazer uma receita incrível. O que você vai aprontar aqui, Manu? Fala pra mim. Eu vou fazer uma receita aqui que chama samarina. O que seria samarina? Bom, eu trouxe referência. Primeiro eu vou contar o que é e depois por que o nome é samarina. Bom, é uma referência de comida ibérica, que na Espanha tem um prato que usam duas proteínas. A cultura portuguesa, da qual sou especializado, minha família também é de lá, então eu trouxe. E da nossa gastronomia brasileira, eu trago a cozinha caipira, a cozinha do sertão, e também trago, no caso, o quiabo, que eu trago aqui um elemento da diáspora, que tudo aquilo que veio da África, eu vou fazer um brûlé, que é uma técnica francesa, legal, né, que o chefe vai explicar para vocês. Maravilha. Bom, a samarina, ela é um samba de uns amigos meus, que eu posso falar o nome deles aqui. Claro. Eles são Pessoa, Rony King, Gersinho da Banda, do Berço Samba São Mateus. É um grupo, é um coletivo urbano e cultural que faz samba, que faz música, e são compositores do qual convivo, são meus amigos, e conta a história da mulher guerreira, a mulher que luta, a mulher que já sofreu, que lutou contra o machismo e conseguiu vencer na vida. Essa é a história da Samarina, homenagem às mulheres brasileiras. Olha, que legal. Uma homenagem às mulheres. É isso aí. Vamos começar? Bora. Qual que é o esquema aí? Gordura? Bom, então, aqui seria a frigideira, ok? Perfeito. Eu vou entrar com gordura e aí eu começo a selar. Primeira proteína vai ser, aqui eu utilizei uma proteína de porco, pode ser pernil ou ficar a critério de vocês. Aqui eu estou utilizando copa-lombo e aqui eu estou utilizando filé de frango. Perfeito. Em cubos grandes, ok? Mas Tá fica a bom. critério de vocês. Eu também posso falar para vocês que pode ser usado sobrecoxa Tá. e pernil também. Perfeito. Bom, eu vou entrar aqui com a gordura, certo? Perfeito. Primeiramente aqui, Vai aquela frigideira, caramelizadinha. certo? Frigideira bem quente. Maravilha. E aí como que a proteína da carne de porco demora um pouco mais para entrar em caramelização, para reativar a reação de Maillard, que o chefe também vai pegar e explicar, eu entro com ela. Se vocês repararem que eu não temperei ainda, depois eu vou falar o porquê. Perfeito. Isso aí, pessoal, para vocês entenderem, todo esse conceito aqui, ó, esse barulho de fritura, é uma reação química de proteína, não só proteína, né? Mas a estrutura chama de reação de Maillard, que é o quê? Uma caramelização natural, onde eu consigo trabalhar internamente a hidratação da proteína. E isso faz com que a gente tenha um resultado de suculência incrível. Então a dica que eu dou para vocês é sempre selem a proteína para vocês terem resultados incríveis. Seja em pedaços pequenos, pedaços maiores, porque aí você tem aquela garantia que a hidratação não seja perdida, tá bom? Por isso que geralmente a gente sempre sela, que é muito importante esse processo inicial. Certo, mano? Bom, aqui no caso eu vou explicar o porquê que eu não temperei anteriormente. Porque aqui eu quero atingir a caramelização mais rápida, mais correta, formar aquela crostinha. Assim como no churrasco, a gente não usa o sal anteriormente. Eu consigo fazer esse efeito de caramelização, até porque eu estou usando um caldo de legumes, que é uma base de mirepoix, que depois o chefe vai explicar, que ele já vai, depois aqui eu vou temperar. Então eu não coloco muito sal no início, eu vou usar pimenta do reino preta, certo? Que eu vou moer na hora, pouquinho de sal e aqui eu vou deglaciar ele com a proteína e entrando
com meus outros insumos, ok? Maravilha. Pessoal, mirepoix, agora a gente vai brincar de dicionário gastronômico, tá? Mirepoix nada mais é do que uma base aromática nos 50% de cebola, 25% cenoura e 25% salsão. Esses elementos aí, eles sempre criam estruturas de sabor e de aroma num caldo, num preparo de um molho, e é isso que sempre um cozinheiro profissional tem em mente, né? Ok. Base estrutural aromática é o mirepoix. O mirepoix é a nossa maior guarnição aromática que a gente pode colocar. Com certeza. A base de tudo que a gente faz praticamente. Bom, aqui eu vou caramelizando. Maravilha. E eu já entro com a outra proteína, que é a proteína do frango também, aqui no mesmo tamanho, só que é filé de frango. Maravilha. Bom, agora eu entro com uma outra proteína. Eu dou um espacinho aqui, ó. É bem simples, Samarina é um prato que serve para compartilhar. Essa receita aqui dá para 6 pessoas comerem tranquilo. É porque o conceito de homenagem, né? Homenagem tem que ser simples. Porque é uma homenagem às mulheres. Quem é que não vai querer fazer uma homenagem à mulher? Então tem que ser simples. É um prato simples, barato e funcional. Qualquer um pode fazer e você encontra. Não é algo que você vai falar, pô, mas eu não encontro o ingrediente que o chefe falou ali. Aqui você encontra carne igual. Eu usei copalombo, opcional. Mas você pode usar pernil? Sim. Você pode baratear mais, coxa sobre coxa. Tira a pele, tira os ossos. Ah, mas eu posso fazer inteiro? Eu já fiz em versão tacho. Disco de arado para compartilhar? Também, pegou uma galinhada. Aqui eu tô levando para uma pegada mais contemporânea, uma cozinha mais moderna. Eu tô trazendo conceito. Mas ela é uma comida de uma panela só. Simples, você vai usar uma panela só. Muito legal. Mas nem louça vai lavar. Bom, aqui eu vou selando as proteínas até elas adquirirem uma cor. E aí eu vou entrando, e aí tem uma ordem que as pessoas falam sempre quando vai fazer um arroz, porque é um arroz. Sim. Quem entra primeiro, a cebola ou o alho? Existe até uma explicação, o porquê de cada um, né? Com certeza. Eu vejo as pessoas colocando junto, eu mesmo vou atrás, tudo, mas assim, isso existe uma ciência. Quimicamente, né? Comprovado. De você usar o que é ácido primeiro, que solta mais água, Claro. o que desidrata mais rápido. A cebola. Enquanto a cebola, porque o tempo de fumaça, o tempo de fusão dos dois são diferentes. Então eu entro com a cebola primeiramente, para quando ela ficar translúcida, aí eu entro com o alho. Que aí os dois vão chegar no ponto junto. Com certeza. Porque ela solta a água e não queima o alho. Isso. E ela consegue transformar, porque eu não quero algo queimado. Não sei se aí em casa consegue ver, pessoal. Ó. Ó, a frigideira já tá toda limpinha já, ó. Já tá tudo no processo já de sabor das proteínas. Ó como tá limpinho aqui, ó. Lembra aquela crostinha? Já foi tudo limpinho. Isso é muito importante, né? Que vai potencializando o sabor, né? Bom, aqui eu coloquei sal, certo? Eu coloquei pimenta preta, certo? Aí eu trouxe aqui, que eu utilizo, porque a cozinha ibérica utiliza muito, é a páprica. Tem páprica doce, páprica defumada e a picante. Aqui eu vou utilizar a páprica defumada. Muito entendeu? legal. Além de cor, ela também dá sabor, porque ela vem do pimentão. Claro, com certeza. Eu prefiro do que usar o coloral, ou que comprar no mercado colorífico e tudo. Sim. Porque eu consigo trazer, além da cultura da história do prato, eu trazer uma regionalidade ibérica, eu consigo trazer o sabor, entendeu? Todo um sabor, além da cor que eu também necessito aqui nesse prato aqui, ó. Perfeito. Maravilha. Bom, aqui eu vou entrar agora com a minha páprica, aqui eu utilizo um pouco. Já vai dar uma vida. Não sei se vocês sabem, o pessoal lá de casa também, sabe aqueles camarões secos que geralmente a gente come com acarajé ou na cozinha oriental, que faz o patai, aquela massa? Essa páprica defumada, eles defumam o camarão, né? E deixa ele extremamente sequinho. Como a gente vê no mercado da Lapa, mercado municipal, aquele camarão bem seco, é conceito de defumação, e alguns usam páprica porque fica mais vistoso e vende mais, né? Tudo que é vistoso vende bem mais, né? E dá uma muito vida. legal. Saber usar aquele camarão, ó, fica incrível, porque ele já foi defumado. Pra fazer uma bisque, pra tem fazer. Um sabor assim, incrível. Ó, aqui eu utilizei aqui, ó, já começa a formar um fundo aqui, certo? Aí agora, nesse momento, eu vou entrar com cebola roxa, porque o meu prato não é um arroz branco, ele fica ele vai ser um arroz um pouco caldoso ou caudaloso. Então eu utilizo a cebola roxa por causa de cor, da cor do prato. Perfeito. Ela está cortada aqui, que é outro termo técnico que a gente usa muito na cozinha profissional, em brunoise. Certo.
certo? Cubos bem pequenos, Bem né? pequenos aqui, ó, milimetricamente medidos, todos iguais. E a cebola, a roxa, ela tem um dulçor. E se vocês puderem observar aqui, ó, com a acidez da cebola, eu consigo deglaciar esse fundo dela. Dá um fundinho, né? Isso. Bom, entrei com a cebola, eu já entro aqui com o alho. O cheiro tá bom, hein, pessoal? Olha, vou falar que infelizmente TV não tem cheiro, não. Mas em breve, você acha que vai ter, mano? Mais pra Quem frente, sabe, o pessoal viu? vai sentir cheiro em Tecnologia casa? do jeito que tá hoje. O negócio tá cruel, né? Bom, entrei com o alho, certo? Eu gosto de fazer esse fundo. Lá na Espanha se usa muito o fundo, né? Que eles queimam muito, fazem a caramelização do arroz. E eles são adeptos do socarrá. Nada mais é que o fundo da caramelização das paejas. Se não tiver socarrá, não é. Bom, agora eu vou entrar com uma base de 2 pimentões. O verde, aqui o amarelo e o vermelho. Não tô usando o verde. Tirei toda a parte branca. Perfeito. Entendeu? Também brunoise, certo? Maravilha. Olha. Olha que lindo, tá? Cheiroso. Olha só. Que bonito, hein? Bom, assim que eu entrei com o pimentão, ok? Aí eu vou entrar aqui com tomates, entendeu? Eu tô usando o tomate aqui, ó, o tomate cereja. Ou pode ser o tomate italiano, né? E que eu recomendo bem maduro, ou tomate sweet grape, mas eu tô usando tomate cereja. Perfeito. E com semente mesmo. É, aqui pode ser bem rústico mesmo, é um prato que ele tem um quê de rusticidade. Perfeito. Agora, se vamos falar sobre técnicas, podemos fazer um tomate concassê, Sim. que o chefe vai explicar. Fica bonito, fica bacana também. Mas aqui, o prato da Samarina, eu quero trazer um prato que todos façam. E é um prato de uma culinária caipira. Eu tenho referência caipira. Lá em Portugal, tanto na Espanha, aqui se faz a comida dos camponeses. E aqui no Brasil, a comida do sertão. Então, Samarina nada mais é do que esse arroz. Entendeu? Entendi. Voltando, pessoal, ao dicionário gastronômico, tomate concassê é um tomate sem pele e sem semente. Geralmente você coloca em água fervendo, faz um X na pele, coloca o tomate, você vai ver que a água percorre pela pele, depois ela expande, aí você esfria isso, interrompe o cozimento do tomate, e aí depois você tira a pele, tira a semente, fica incrível. Bom, vocês podem ver aqui, ó. Olha que lindo, hein? Eu já deglaciei o fundo, o que parece aqui e tal. E aquele fundo é ouro, é o que vai me dar e entregar todo o sabor que eu preciso, que eu necessito. Cor, caramelização, sabor de início do prato aqui. Perfeito. Então isso aqui, se a gente for ver em Portugal, lá na Espanha e provavelmente lá na Itália, região da Toscana, a gente chama de sofrito. Sofrito, que é o nosso refogado, com pimentão, cebola, alho. Então a gente consegue ter essa cor, essa caramelização. Só aqui já estava bonito, aqui já dava para comer aqui, com certo? certeza. Bom, aí agora eu vou entrar com eu vou trazer um pouco de culinária mineira. Eu trouxe um temperinho mineiro, diretamente lá da Serra da Mantiqueira, que leva um pouco de cúrcuma, que o pessoal fala que é açafrão da terra, né? Tal, cúrcuma, coentro, alho, cebola e um pouquinho de pimenta, entendeu? É um tempero muito utilizado, provavelmente lá no sul de Minas, onde que a gente estava. Bom, chegou nessa fase aqui, ó, eu adiciono aqui um pouco do tempero. É fácil de achar, entendeu? Tem um nome específico, mano? Certo? É tempero mineiro. É tempero mineiro. Maravilha. Então, ele não tem sódio, não tem sal, e tem esses insumos que eu disse. Dá uma vida no prato ali também de dar cor, entendeu? E traz aquele gostinho de comida, porque todo mundo fala que a cozinha moderna não tem sabor, cozinha de restaurante. Obrigatoriamente tem que ter sabor. Claro, todo tipo de cozinha. Então, o que eu quero trazer aqui, apesar de qualquer coisa, eu quero entregar sabor. Bom, nesse momento aqui, eu já posso entrar com o arroz, certo? Aí eu entro com o arroz primeiro, lembrando que até agora, aqui, eu coloquei só um pouco de sal na proteína, eu vou colocar o sal só depois, entendeu? Porque eu já coloquei um pouco, eu não posso salgar aqui. Bom, aqui eu estou utilizando o arroz parbolizado, certo? Mas pode ser o arroz argolinha, eu prefiro o parbolizado, que ele fica mais perfeito para fazer esse tipo de arroz com caldo. Mas dá para usar o arroz arbóreo? É mais caro? Dá. Dá, né? Dá. Fica bacana. O controle de hidratação é diferente, né, mano? Sim, muito, porque você tem que mexer. Esse aqui, eu posso ter uma liberdade de mexer, só que eu posso descansar.
No caso do arroz arbóreo, não. Eu tenho que ficar aplicando fundo e eu tenho que ficar mexendo, porque senão ele vai grudar. Eu preciso mexer para que ganhe hidratação e solte toda a milopectina dele. Sim. Para que solte toda a cremosidade que eu preciso. Com certeza. O que não é nesse aqui. Igual o chefe falou sobre o selênio, é bom para a memória, né? Claro. É um grande aliado. Antigamente as pessoas lavavam porque falavam que tinham resíduos de rato e tal. Hoje em dia você pode fazer tranquilo sem lavar, porque hoje em dia a tecnologia está muito alta. O arroz é uma das coisas mais limpas que a gente tem. Com certeza. Bom, aqui a partir desse momento aqui, ó, eu já utilizei praticamente todos aqui meus temperos, eu vou entrar com fundo. Perfeito. Que é um caldo, né? Nada mais é com uma base de repoar, como o chefe falou, que é salsão. Salsão. Isso. Maravilha. E aqui eu vou colocando esse fundo quente, ok? E vou deglaciando e vou introduzindo ele aos poucos. É sempre importante, quente. O pessoal de casa deve ter essa dúvida. Arroz, eu posso fazer com água fria, água quente? O que você acha, mano? Tem que ser água quente sempre? Então, qual a diferença é o tempo que você quer de cozimento? Então, eu venho trazer uma coisa que é uma pesquisa, uma coisa muito curiosa. A primeira água, como a panela está quente, a primeira água eu coloco fria. A pessoa, pô, mas não vai encruar? Não, a primeira água eu coloco fria, agora as demais é quente, porque aí eu não consigo baixar a temperatura do arroz. Mas a primeira água, por quê? Quando você vai fazer, que aí depois você explica, um molho demi-glace, por exemplo. Você tá ali no restaurante, tudo que você vai fazer, que você vai fazer um demi-glace. E aí, num certo momento da cocção, não tem que reduzir temperatura para você começar a cocção novamente? Eu penso assim, eu entrei aqui, vamos supor, meu arroz está aqui quente, que não foi o caso de hoje, porque esse aqui é um outro tipo de arroz. Mas o arroz normal, o arroz branco perfeito, eu faço assim. Assim que eu fiz o refogado, pode ser com alho e cebola, eu utilizo o louro, entro com água fria. Eu sempre coloco, sabe, um tanto de água uma vez só, mas se for colocar a segunda, ela tem que ser quente. Um pouquinho de vinagre. Uma dica importante aí para o arroz ficar soltinho, branquinho. Uma dica boa é o vinagre. Era um amigo meu que sempre falava assim, colocava umas gotinhas de limão. Não deixa o arroz oxidar, o alho e ficar branquinho. Mesmo, né? É diferente, entendeu? Né? Então, quem quiser, vinagre, mas vai ficar com gosto de vinagre? Não, não fica. Não fica, aí fica perfeitinho. Maravilha. Bom, aqui eu tô adicionando. Aqui eu tô adicionando o fundo, né? Enquanto eu vou cozinhar esse arroz, eu vou dar uma tostada aqui no quiabo. Perfeito. Entendeu? Eu vou dar uma tostada. Eu queria mostrar também aqui com os insumos que eu trouxe. Trouxe tudo da horta aqui, ó. Olha que legal. Essas cenourinhas aqui, que são cenouras, entendeu? São cenouras ali da minha horta, que eu glaciei com manteiga, ok? Bonito, hein? Ó, tomatinho holandês, entendeu? Que são esses tomates holandês, que é os tomates que eu usei aqui pra fazer. Entendeu? É muito importante a gente sempre utilizar produtos de boa procedência, bonitos. Lindo, aqui eu acionei mais um pouco de caldo e deixo ele aqui, esse arroz aqui, cozinhar um pouco em fogo médio para baixo. Perfeito. Certo? Até aqui. Aí agora sim eu posso brincar com um pouquinho de sal, certo? Fazer a correção de sal. Lembrando que lá atrás na proteína já tinha sal. Eu não quero algo muito salgado, eu quero algo que tenha sabor. Comida precisa ter sabor. Sal, ela só potencializa aquilo que você já faz. Sim. Ok? Então eu entro com sal branco normal, mas é opcional quem quiser usar outros tipos, como sal rosa, enfim. Mais um pouquinho de pimenta, ok? Maravilha. Bom, aqui eu vou fazer os quiabos, entendeu? Como eu estava falando aqui o quiabo eu fiz um corte, certo? O comprimento dele. E aqui as pessoas falam quiabo com baba, como tira. Bom, a minha forma de tirar a baba, eu dou essa tostada nele e fica sequinho. Sim, fica sequinho. Que seria uma técnica francesa de fazer o brûlé. Cebola brûlé, quiabo brûlé, o chefe vai explicar. E aqui eu tô trazendo um elemento da cozinha afrodiaspórica, que é tudo que vem da diáspora, tudo que veio da África pro Brasil, que foi introduzido na nossa culinária, que é o quiabo. Deixa eu mostrar aqui na câmera. Vamos lá. Aqui, ó. Eu fiz um corte nele ali no comprimento dele. Tá cortado, ó, no comprimento, tá vendo, ó? E aqui vai ajudar que ele não baba. Essa é a dica aí para vocês, pessoal. Alta temperatura para quem gosta de quiabo que não baba. Quem gosta da baba, aí é cozimento natural, normal, não tem dificuldade nenhuma. Mas quem não gosta da baba, é só selar forte, marcar mesmo, que aí você não tem
dificuldade nenhuma. A comida baiana é obrigatório ter a baba para fazer o vatapá, o caruru. Sim, com certeza. Isso é que importante. também tem a, Até também tem a, tecnicamente, que também tem a questão da comida de pra santo. liga é muito importante. Né, para quem não conhece a comida de santo, é comida de orixá, Sim, comida de orixá, Xangô, com certeza. que é o quiabo, que fala sobre essa marina também, Sim. e por isso que eu trouxe o quiabo, que é a comida da que legal. diáspora. Então fala de comida de santo. Porque essa marina era filha de Xangô. Então eu trouxe elemento aqui, que é o, entendeu? Que é tipo quiabo aqui, Muito e outra, legal, é algo que não existia no Brasil, como eu acabei de falar, é uma comida da diáspora, que veio da África e foi introduzida aqui no nosso país. Pelo candomblé, né? Isso. O candomblé é muito forte Bom, nessa aqui, ó, estrutura. aqui eu coloco ele assim, com o interior pra dentro aqui da frigideira, com a gordura bem quente, e eu não vou ter baba nele. Muito legal. Entendeu? E aí eu vou deixar ele dar uma tostada boa, ok? Que aí eu consigo obter esse brulê, que a gente faz, também serve para caldo, serve para finalização. É importantíssimo. Entendeu? O chefe vai explicar o que é o brulê. É, o brulê, pessoal, na verdade, brulê é tostado queimado em francês, né? É uma tradução. E, na verdade, essa crostinha, essa caramelização vai para um fundo, vai para um molho, e isso, a coloração vai deixar um pouco mais escura e dá um sabor, assim, incrível. Porque essa caramelização, ela caracteriza sabor e dá um gosto doce também por conta da estrutura de caramelização. E é incrível. Fica maravilhoso, além de esteticamente ficar lindo. Fica lindo, fica lindo. Igual. Eles gostam de chamar também, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó, o milho também, esse milho aqui, ó, isso é uma dica legal para vocês com relação à nomenclatura. Essa coloração aqui, mais marronzinha, chama Golden Brown. Geralmente, tudo que tem essa cor, Golden Brown, é super positivo e dá sabor, dá características de vontade de comer, e isso é extremamente importante, tá bom? Olha só que interessante. Ó, essa marina aqui, ó, já vai... O arroz aqui já vai se formando. Bom, o quiabo aqui, ó, deixa eu ver se eu ainda consigo, ó, ainda não. Fica bonito, né? Fica bem Porque aqui, aí assim, a dona de casa pode ter dúvida. Ah, mas o quiabo ele não vai cozinhar? Não, eu vou dar aqui uma tostada nele. Aí eu permito que ele sele e não solte mais líquido, nem a baba. E ao mesmo tempo ele vai dar uma breve cozinhada aqui. Depois é só o outro lado, rápido. Eu quero obter textura. Eu gosto de ter um alimento com... entendeu? Para que não fique... E parece que não, cada ingrediente tem uma textura característica. E Sim. acho que o grande desafio do cozinheiro é esse. É saber Você pegar como cada um funciona. uma receita e trazer de determinados ingredientes a textura certa. Né? Isso. Isso é o que muita gente antigamente não tinha esse conhecimento de cozinhar tudo igual, da mesma maneira, com a batata, com a cenoura e tal. Bom, o quiabo aí fica assim, eu consigo obter... Olha que lindo. É isso aqui que eu quero. Ó. Vamos Será ver se que a câmera consegue pegar? Aproximar? Vai, os caras aqui são super bons, cara. Ó. Essa tosta aqui, ó, lindo. essa mudança de cor, tá vendo? Ele fica seco, ó. Ele fica seco, firme, mas ele já cozinhou. Olha lá. Que delícia. Olha lá. Aí aqui, ó. Olha ó, que lindo. ele fica assim, ó. Então eu quero isso. Isso aqui é uma das técnicas de cozinha moderna, hoje muito utilizadas aí no Brasil e no mundo. Com certeza. Além de esteticamente, eu consigo obter, igual o chefe falou, ativar e potencializar os açúcares aqui no alimento. E parece que não, você caracteriza outro sabor do quiabo, né? Você leva ele para um outro patamar. Eu elevo ele. E você pode fazer isso com maxixe, você pode fazer isso com jiló, né? A própria cenoura. Esses preparos, aqui, a cenoura também. Então são ingredientes que às vezes não está na nossa familiaridade, mas se eu levar uma técnica de brulê, eu consigo extrair um sabor característico e consigo também potencializar aí um grande diferencial de ingredientes que às vezes para nós passa batido. Ah, não vou comer jiló? Faz isso com jiló, pra você ver que delícia. Fica maravilhoso. Que fica. Raspa de limão, aceto balsâmico. Nossa, meu Deus do céu. Tá incrível. E olha esse cheiro. Meu Deus do céu. Um maxixe fica bacana também fazer um maxixe aí. Que lindo, hein?
E aí a textura, ele é caldoso? Ele é caldoso, mas a pessoa pode fazer um pouco seca. Eu prefiro, por tudo isso que eu estou falando sobre cultura ibérica, tudo, em Portugal, que veio do arroz malandrinho, eu prefiro que ela tenha uma textura que eu acho caldoso. Aqui no interior, a comida caipira, se usa muito arroz de costela, arroz caldoso. Então, ele fica, não muito, mas ele fica com um pouco de caldo. Maravilha. Entendeu? Pessoal, vou deixar vocês enxugarem a babinha, porque eu tenho certeza que vocês devem estar babando aí do outro lado. E daqui a pouquinho eu volto para finalizar esse prato que vocês vão ver que vai estar incrível. Beijão! Olá, tudo bem? Aqui é o Flávio Júnior do programa Bem Melhor. Tem um convite muito especial para você. Todas as quintas-feiras, às 8h30 da noite, Bem Melhor com Flávio Júnior. O seu programa de viagens, gastronomia e bem-estar, agora aqui na telinha da Vivax TV. As melhores receitas do Brasil e do mundo, aqui no programa Bem Melhor. Então temos um encontro marcado, todas as quintas, às 8h30 da noite, na Vivax TV. Eu espero por você. Tem acesso ao melhor da programação da Rede Vivax na palma da sua mão. Basta você ir na sua loja virtual, pode ser Android ou iOS, não importa, e baixar esse dispositivo, esse aplicativo que você tem toda a programação para você, para sua família, e não só o meu programa, tá, gente, revisitando, mas eu gostaria que você também assistisse, como toda a programação, os desenhos, o Cine Retrô, tem tanta coisa bacana na palma da sua mão. Rede Vivax, a TV que cabe no seu bolso. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Josi Awaz e venho fazer um convite especial, hein? Todas as segundas, às 14 horas, aqui na Rede Vivax TV, eu apresento um programa cheio de coisas bacanas, hein? Gastronomia e convidados incríveis. Então, aguardo vocês, hein? Pessoal, já tô com um prato aqui, ó. Essa maravilha Aí. vai ser empratada. Empratada, pessoal, é um termo também de cozinha profissional que a gente monta o prato para vocês com decoração funcional, vai deixar ele bem ornamentado, simétrico, colorido e vai dar muita vontade de você comer com certeza. E a primeira expectativa tá no visual. E depois, claro, vem o sabor, vem o gosto, vem a estrutura aromática e aí é uma explosão de sabor. Vamos ver se o sabor é em foco mesmo, Manu? Vamos lá. Então vamos lá. Bom, Emprata sua preparação. Tá lindo, hein? vou começar E ó, aqui, ó. como você falou mesmo, ele é caldosinho, mesmo, né? Ele é cremosinho, né? Ó, Sim, incrível, hein? é mais Então, bacana, que aqui a gente pode ter ele, servir ele, só ele, apenas ele. Perfeito. Entendeu? E vai numa linha de risoto, o que, pelo amor de Deus, não é a mesma coisa que risoto, Claro, mas com vai numa certeza. linha, entendeu? De um arroz pros dias frios, entendeu? Sim, com certeza. Bom. Olha só, hein? Que lindo, hein? Que É um coisa arroz linda, que hein? ele se emprata assim que eu gosto de mostrar o volume dele, Claro, entendeu? claro. O movimento do arroz, por isso que eu não uso Isso é aro, muito importante. entendeu? Mostrando que o arroz ele tem uma resistência, ele tem que ter uma resistência, e não pode ser aquele arroz empapado. Com certeza. E você vê Certo. pela estrutura do grão, né? O grão Ele tem que ser tá inteiro. extremamente íntegro, né? Ó. Não tem corte, não tem nada. Isso é muito Aqui, importante. bom, agora eu finalizo aqui, Perfeito. certo? Olha que lindo. Bom, aqui eu entrei com salsa, Perfeito. certo? Pode ser com coentro. Para dar uma cor, para dar um frescor, trazer uma leveza nele, certo? Aqui eu vou utilizar o milho. Milho brulê também, né? É, o milho no caso, brulê. será que aprendeu? Esse é um milho brulê O milho também. brulê. ó. Por que que eu trouxe o milho para Samarina? Como eu falei de comida de santo, falei aqui eu falei da questão do quiabo, que muita gente não sabe, que vinha da África e tudo. Nosso, o milho é nosso, o milho é indígena. Índio. Então eu trago É uma aqui os homenagem, nossos né? 3 pilares aqui, Homenagem ao índio, certo? com certeza. Então eu trago Povo aqui, indígena. certo? Eu trago aqui Muito um legal. pouco. Eu trago aqui, nesse empratamento, as cenouras, Legal. entendeu? Cenouras orgânicas, entendeu? Tá bom. Cenourinhas, ok? E aí eu venho com o meu quiabo,
entendeu? O famoso quiabo. Olha que lindo, hein? Ó, que delícia, hein? nessa textura, ok? Perfeito. Bom, de quiabo, ok? Bom, agora eu vou entrar aqui com brotos, entendeu? Maravilha. Eu tô usando mini brotos, brotos de mini rúcula. Olha, certo? que delícia. Utilizando aqui, frescos aqui, ó, orgânicos também aqui, entendeu? Eu consigo... E a rúcula vai dar um amargor interessante pro prato. vai dar um apimentado, vai dar um frescor, entendeu? Consigo ter uma nuance aqui. Consigo ter um volume, certo? Aqui eu tô utilizando flores comestíveis. É muito bom a gente falar isso, é sobre punks. Plantas alimentícias não convencionais. Isso aqui é a capuchinha, ok? Capuchinha, pouca gente conhece, é uma punk também. Tudo quanto é mato, vem, inclusive eu tava em Minas lá, eu achei, aí eu trouxe uma muda também, eu já tinha, a gente sempre trabalha junto, que a gente usa. Ela tem um gosto de rúcula, ela tem uma picância um pouco maior, serve também para enfeitar, entendeu? Eu não vou usar ela hoje, eu trouxe aqui para vocês verem. Com certeza. Essa aqui são pétalas de Maria Sem Vergonha, que também são punks, podem usar na gastronomia. Flores de capuchinha, existe N... Muitas aqui, mas todas que eu estou utilizando aqui, elas são comestíveis, entendeu? Sim. Ó, que bonito, hein? E é homenagem à mulher, né? E homenagem à mulher, nada flor, mais, né? Tem que ter flor. Com certeza. Eu consigo trazer... Que bonito. Um prato lindo e rico de cor, sabor, né? Porque não adianta também só ter técnica, só ter cor e não ter o que a gente mais espera. Bom, um pouquinho de broto de coentro. Muito legal. Certo? E agora eu vou utilizar aqui as tuíles, que o chefe vai explicar aqui quais são as o que é uma tuíle e da onde vem, entendeu? Que aqui no Brasil a gente chama de telha. Olha que bacana. Tuíle, eu já faço há muito tempo. Ó, eu já faço há muito tempo. Essa aqui tá perfeita aqui, ó. Maravilha. É bom para dar altura no prato, né? Na verdade, fica muito bonito. Perfeito. Dá vontade de comer, né, mano? Tem que dar vontade de comer, né? Isso é a nossa base de cozinha contemporânea. Olha. Entendeu? A gente eleva a nossa cozinha brasileira. Olha que coisa linda. Que prato lindo. A gente consegue elevar a nossa cozinha brasileira ao extremo, a um patamar, entendeu? E a tuíla, eu queria que o chefe explicasse aqui. Aí, para quem quiser, eu posso passar a composição da minha receita, entendendo a tuíle, mas o que é o atuíle e para que serve? O tuíle é simples, pessoal, é uma decoração funcional que a gente come, e na verdade é a estrutura do quê? De água, gordura e farinha. A água é sempre evaporada, porque água e óleo, água e gordura não se misturam, então ela é sempre evaporada, e nesse conceito a farinha cria essa condensa junto com a gordura e forma essas telhas, né? Crocantes, e aí você pode dar sabor, você pode dar cor, e fica lindo, tanto para doce como para salgado, e é um jeito de mostrar amor aí para o prato que é sempre feito, tá bom? Então, ficou lindo o prato, viu, Manu? E agora vamos no foco, que é sabor em foco. Vamos pegar um garfo aqui e vamos provar essa delícia. Olha que prato lindo, maravilhoso mesmo. Olha que lindo. Perfeito? Então vamos lá, vamos pegar um garfinho e vamos fazer jus ao nosso programa, que é o Sabor em Foco, hein? Bem texturizado, hein, Manu? Cebolinha. E rúcula tem tudo a ver com arroz, né? Bacana, Ó, o aromático, ó. Saboroso, hein? Vamos convidar o Manuel para vir mais vezes aqui, porque a gente tem muita história para contar. E ele realmente tem um embasamento teórico que parece que não, mas cozinha é uma junção de gastronomia, de teoria com prática. Gastronomia é teoria e prática, é muito importante. Eu tenho certeza que vocês aí de casa vão amar conhecer mais histórias, mitos e verdades, enfim. Sabor em Foco é isso, é informação, cultura e sabor em foco, tá bom? Vamos ficando por aqui. Agradeço de coração. Muito obrigado, chefe. Obrigado pela oportunidade. Sempre. Gratidão. E para quem quiser conhecer o Manuel, tem qualquer rede social? Minha rede social, @chefe Manuel Dias _oficial. Entendeu? Pode me procurar lá no Instagram.
que eu sou ativo lá em stories, entendeu? Publicações, parcerias, trabalhos, é só chamar. É isso aí, tá bom? Vamos ficando por aqui. Próxima semana vem mais novidade para vocês. Beijo. Rede Vivax, a TV que mais cresce no Brasil.